Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. E eis que lhe aparece Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e aqui que uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência, ouvi. E ouvindo isto, os discípulos caíram entre bruços e tiveram grande medo. Porém Jesus aproximou-se deles e, tocando-lhes, disse: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viam ninguém exceto só Jesus. E quando descendo o monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até o que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Não podem sentar. A epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, nós os rogamos e suplicamos no Senhor Jesus, e como aprendeste de nós, da mesma maneira deveis andar e agradar a Deus, assim andeis, para ir progredindo cada vez mais. Recordai-vos dos preceitos que vos dei por parte do Senhor Jesus. Portanto, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que eviteis a fornicação, e cada um de vós saiba possuir o seu corpo na santidade e honra, não nas paixões da concupiscência, como fazem os gentios, que não conhecem a Deus, e a ninguém oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e atestamos. Porque Deus não vos chamou para a imundície, mas para a santidade, em Jesus Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos já começado o tempo da Quaresma, o tempo penitencial por excelência da Igreja. Temos já 10 dias de tempo penitencial. Hoje, o segundo domingo da Quaresma, apresenta-se o seguinte Evangelho. Nosso Senhor leva os três discípulos prediletos, os 3 principais apóstolos, e diante deles, numa montanha alta, mostra-se glorioso. Em primeiro lugar, qual é a conveniência de contemplar essa demonstração de glória em Nosso Senhor em um tempo penitencial? Para que nós não esqueçamos de que esse homem que vai sacrificar-se por nós até a última gota de sangue é Deus. E mostrou-se glorioso até mesmo antes da sua paixão, para mostrar que aquele corpo, mesmo sendo um corpo mortal ainda, era um corpo divino. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, se aparece, e juntamente com ele, Moisés e Elias. Sempre fala-se do seguinte: ali representa-se todo o Testamento, a lei antiga, que preparava o caminho para a vinda de Nosso Senhor, as profecias que anunciavam como ele devia vir, onde ele nasceria, etc. E, consequentemente, ele mesmo. A lei, os profetas e o Evangelho. Mas algo que chama a atenção, que não quero que os senhores desconheçam. Esses 3 personagens, todos fizeram 40 dias de jejum. Moisés, na cima do Monte Sinai. Elias, antes de uma grande viagem. E Nosso Senhor, antes do começo da sua pregação evangélica. Ambos fizeram esses 40 dias de penitência. Então, lembremos, nesse domingo, estamos chamados à penitência, estamos chamados à mortificação, e não é um convite o qual nós podemos negar-nos.
Não é uma festa de aniversário que a gente possa dizer que não temos vontade de ir. Não. Para seguir a nosso Senhor, não basta olhar de longe. Nós devemos segui-lo com a nossa própria cruz. Agora, o fato de que nosso Senhor escolha 3 dos seus apóstolos mais próximos e os retire do mundo para mostrar a sua glória no alto de um monte, representa o quê? Os cristãos estão chamados sempre a retirar-se do mundo de vez em quando para dedicar-se às coisas divinas. Nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Pôncio Pilatos, quando Pilatos perguntou se ele era rei, ele disse que sim, porém que o seu reino não era deste mundo. Há uma diferença muito grande entre ser deste mundo e estar deste mundo. O reino de Cristo não é deste mundo. Por quê? Porque é um reino sobrenatural, o reino celestial. Mas não podemos dizer que ele não está no mundo. Claro que sim está. Ele está presente na face da terra, mas a sua origem não é terrenal, senão celestial. A mesma coisa deve aplicar-se a cada um dos cristãos, principalmente aqueles que, devido ao seu dever de Estado, devem estar no mundo, mas não ser dele. Nós devemos procurar o mantimento da nossa família, instruir-nos nas escolas, nas universidades. Nós devemos participar desse ambiente, porque não tem outra maneira de sobreviver, mas não podemos contaminar-nos com o espírito do mundo. E qual é a maneira de evitar esse contágio? A santificação de um dia da semana. Retirar-nos do mundo para contemplar a glória de nosso Senhor. Vejam como nosso Senhor retira os apóstolos daquele lugar, do comum das gentes, e sozinhos estão lá contemplando a glória divina. O dia de domingo é o dia de santificação. É verdade, nós também podemos ter um descanso saudável, alguma distração honesta, melhor dito, uma recreação honesta, mas o principal é a santificação desse dia. E, se é possível, em família. Geralmente, os dias da semana, porque nós estamos no mundo, não somos dele, não deveremos ser dele, mas como nós estamos no mundo, geralmente o nosso dia a dia, de segunda a sexta, é desregrado, porque o pai sai de casa mais cedo, então não pode fazer oração em família com todos os filhos, ou a mãe tem os seus afazeres, não faz uma oração da manhã curtinha com os filhos. Mas o domingo, que nós dispomos de mais tempo, deve ser um domingo regrado de santificação. Vamos pensar que se nós temos a Santa Missa, a família pode vir na capela, fazer a oração da manhã em família, escutar a Santa Missa, receber a Santa Comunhão, na parte da tarde rezar um Santo Texto, e já o dia está santificado. Mas se não temos a missa, temos o Santíssimo Sacramento, a santificação pode ser feita também. Rezar o Santo Texto diante do Santíssimo Sacramento tem indulgência plenária. E outra coisa, não é algo que nós podemos fazer ou não, é o nosso dever diante de Deus, santificar esse dia, afastar-nos do mundo, porque quanto mais vezes nós trabalhamos isso nas nossas almas, mais veremos a glória de Deus. Mais veremos aqui na terra, enquanto nós somos mortais ainda, a glória de nosso Senhor. E isso vai fazendo com que as nossas almas saibam tratar com as coisas do mundo, saibam estar com esse escudo, com essa capa, com essa cápsula, para que o espírito do mundo não entre nas nossas almas. Espírito de avareza, espírito de luxúria, espírito de preguiça sobrenatural, todas coisas que o contato com o mundo pode ir sujando as nossas almas. Mas como nem todos estão chamados a estar no convento, estar no mosteiro, nós devemos estar com as armas. Eu sempre digo, o sacerdote, quando prega o Santo Evangelho, é como um general entregando as armas para os seus soldados. Ele entrega o escudo, ele entrega a espada,
ele entrega a lança. Ele fala onde que tem que lutar, em qual flanco tem que estar presente. Agora, se o soldado esquece de levar as armas, se o soldado vai para um flanco que não lhe corresponde e é morto, já não é culpa do general. É verdade, o general está ali na batalha também. Lembre-se de pegar essa arma, lembre-se de levar o escudo, mas muitas vezes depende da vontade do soldado. Da mesma maneira, a gente ensina, a gente prega, a gente insiste, a tempo e a contratempo, mas quem usa as armas são os senhores. Nosso Senhor leva ao Monte Tabor os 3 principais apóstolos, que simbolizam as 3 principais virtudes, são virtudes teologais: fé, esperança e caridade. São Pedro representa a fé sobrenatural, porque sobre ele recaiu a oração de nosso Senhor: Pedro, eu rezei por ti para que a tua fé não desfaleça. Todos, absolutamente todos os apóstolos tinham o dom da infalibilidade, porque nosso Senhor deu a função a cada um deles de ensinar a todas as nações. E aqueles que fossem ensinados, acreditassem no ensinamento, na doutrina, e fossem batizados, se salvariam. Então, nosso Senhor concedeu a todos os apóstolos esse dom da infalibilidade. Porém, somente São Pedro teve esse dom de maneira comunicável. São Pedro, o primeiro sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana, passa para os seus sucessores legítimos, verdadeiros, o dom da infalibilidade. E por amor a esse dogma, nós temos a posição que nós temos no dia de hoje. A posição sédio-adventista. Por quê? Aquele que recebe como herança a fé de São Pedro, que tem a garantia da oração de Cristo, não pode ensinar o erro, não pode cair na heresia, nem em privado, nem em público, nem ex-cátedra, nem fora de cátedra, não pode ser herege, porque ele representa a fé de Cristo, a fé confirmada pela oração de Cristo. Por isso São Pedro representa a fé sobrenatural. E, por devoção a São Pedro, nós não reconhecemos as falsas autoridades que vieram do Vaticano II para frente, João Carlos para frente, mais conhecido, João XXIII para frente, não se reconhece porque são hereges, não podem representar a São Pedro, cuja fé é representada na glória da transfiguração. Depois nós temos o apóstolo São Tiago, que representa a virtude da esperança. De todos os apóstolos, São Tiago maior foi o primeiro a ser martirizado. Todos os apóstolos morreram pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos. Porém, o primeiro foi Santiago. Ou seja, que foi o primeiro a chegar ao final daquela doce espera, ao final da esperança. Lembrando que no céu já não há esperança, não temos mais o que esperar, pois já possuímos aquilo que esperávamos. Então, São Tiago é o representante no colégio apostólico da virtude da esperança, e que ele nos seja de exemplo de jamais fraquejar nessa doce espera da glória eterna. E como fraquejaríamos? Como fraquejaríamos? Não procurando lutar contra os pecados, deixando de rezar, desesperando da nossa salvação, desesperando da bondade divina. Jamais pode passar uma coisa assim pela nossa mente. Jamais. Lembrando que São Tiago não esperava uma morte tranquila. Sabia que ia ser martirizado. E assim esteve na nossa espera até chegar à glória eterna mediante o martírio. E por último, São João, o discípulo amado, aquele que repousou sua cabeça sobre o Sagrado Coração de Jesus na última ceia, aquele apóstolo cujas cartas manam virtude da caridade. Foi o apóstolo que definiu a Deus. Quando perguntaram a São João o que é Deus, ele respondeu: Deus é caridade. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Deus caritas est. Deus é caridade. São João é o apóstolo que representa a caridade sobrenatural. Representa o amor a Deus sobre todas as coisas. Lembrem-se, todo pecado, por
menor que seja, é uma rejeição do amor de Deus. Todo. Desde o menor até o maior. Quando nós contamos uma mentirinha para escapar de alguma situação, o senhor não vai vir no aniversário do meu filho? Não, eu estou doente. Mentira, não estou doente nada, não tenho vontade de ir. Nós estamos renunciando ao amor de Deus por uma bobagem. Uma mentirinha desse. Não devemos fazer isso. Por amor a Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas. Sobre um aniversário que eu não queria ir, sobre uma desculpa que eu queria dar, sobre um pecado que eu não posso cometer. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E esse Deus, Deus Pai, que no Antigo Testamento, vejam só, nós devemos fazer a distinção das pessoas, porque a Divina Trindade não é uma metáfora, é uma realidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas diferentes, distintas, que compartilham a mesma natureza divina. Não são três deuses, não são três onipotentes, não são três santos. É um Deus, Santíssimo, onipotente, em três pessoas diferentes. A pessoa de Deus Pai falou de uma maneira prolixa no Antigo Testamento. Como diz São Paulo, primeiro pelos patriarcas e logo pelos profetas. Precisamente, Moisés e Elias. Deus Pai falou por meio deles. Mas no Novo Testamento, Deus Pai fala por meio de Deus Filho. E as únicas 3 vezes que aparece a voz de Deus Pai no Novo Testamento é para dar testemunho de Deus Filho. Quais são essas vezes? Batismo de Nosso Senhor, onde aparece pela primeira vez claramente a Santíssima Trindade, a voz de Deus Pai, anunciando que aquele que estava sendo batizado era seu filho, e tudo isso coroado com a presença do Espírito Santo. Depois, na ocasião do dia de hoje, no Monte Tabor, que Deus Pai diz o único mandamento que ele profere pela sua só própria boca no Novo Testamento: ouvi, escutai. Tudo que eu pude fazer para preparar o caminho eu já fiz. Agora ele está aí, é só escutá-lo. E por último, o que consta, se não me engano, somente no Evangelho de São João, quando Nosso Senhor pede a Deus Pai a sua própria glorificação. Deus Pai responde do céu dizendo: já glorifiquei, mas vou glorificar mais ainda. Então, das vezes que aparece a voz da pessoa Deus Pai, é para dar testemunho do seu Filho. E o que ele manda? Escutá-lo. E o que é escutar a Cristo? Seguir os seus mandamentos. Diz Nosso Senhor no Evangelho de São João, capítulo 14: quem me ama guarda os meus mandamentos. E guarda os mandamentos da igreja, que emanam dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Amar a Jesus Cristo é segui-lo em sua igreja, segui-lo na verdade. Porque o Senhor disse a Samaritana: chegará um momento que todos adorarão em espírito e em verdade. O que é a verdade, senão o mesmo Jesus Cristo? E onde encontramos Jesus Cristo de verdade? Na Igreja Católica Apostólica Romana, e não em outro lugar. Nem na Igreja Falsa Protestante, que tem 300 milhões de variações, nem na Igreja do Vaticano II, que eles mesmos dizem, lá o arcebispo de Aparecida do Norte, arcebispo entre muitas aspas, ele mesmo disse isso: nós somos a Igreja do Vaticano II, não aquela outra, é a Igreja do Vaticano II. Então quem participa dessa igreja não participa daquela igreja fundada por Nosso Senhor. Eles mesmos proclamam isso. É uma igreja nova, é uma igreja falsa, é uma igreja que não segue a doutrina de Cristo. E se nós queremos estar unidos com o nosso Senhor, queremos ver a sua glorificação, queremos adorá-lo em espírito e verdade e amá-lo sobre todas as coisas, devemos ser absolutamente fiéis ao que manda a verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana, e que Nossa Senhora de La Salete, que nos deixou a mensagem que o homem perderia a fé, nos dê a graça de nunca afastarmos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria Puríssima. Santificado como Pai.